Hoje mais cedo, né, numa sabatina, uma entrevista da revista Oeste, o Marçal pediu perdão ao Malafaia, né? Ele reafirmou que tem uma boa, estou até pegando aqui a fala, uma boa relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, diz que não lhe deve nada, mas pediu perdão ao pastor Silas Malafaia. Agora eu queria trazer, meninas, para quem nos acompanha, o que é o pano de fundo todo dessa briga entre o Malafaia e o Marçal? Por trás da confusão, sobe no trio elétrico, não sobe no trio elétrico, chegou atrasado, não chegou atrasado. São os discursos do Pablo Marçal sobre os evangélicos, discursos antigos. A gente tem até um videozinho sobre isso, vou pedir para a nossa produção soltar. Pablo Marçal, lá atrás, antes de pensar em ser candidato à Prefeitura de São Paulo, ele falava muito para o público evangélico, mas ele fazia um discurso que não agradava os pastores evangélicos. Tem falas dele criticando a cobrança do dízimo, tem falas dele criticando o rei Salomão. A gente tem esses vídeos, a gente consegue soltar neste momento ou a gente solta daqui a pouquinho, produção? Vamos ouvir um pouquinho? O Salomão era neném, moço. O Salomão tinha jato. O Salomão já acalmou o piloto de helicóptero. O Salomão era neném, moço. O Salomão escreveu 3 livros, eu escrevi 45. O Salomão nunca amou a mulher, eu tenho só uma mulher. O Salomão tinha 1000 e não encontrou a paixão da vida dele. Que Salomão? Salomão é um neném. O Salomão não tem 2,4 bilhões de marcação no TikTok. Bate o nome dele lá, ué. Mas você está desvalorizando o Salomão. O Salomão era um neném, moço. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque nós precisamos parar de venerar Salomão e um monte de gente entender que também nós somos imagem e semelhança do Criador. Eu não estou fazendo isso para falar que eu sou melhor que ninguém. Eu só estou te falando que o Salomão passou aqui na Terra tem 3.000 anos. Você até hoje está pagando pau para cara que passou há 3.000 anos. 3.000, não foi semana passada não. Ele não está na lista da Forbes. Eu tinha uma crença terrível. Eu não queria falar isso ao vivo, eu já pus no meu coração de não ficar mexendo com isso. A crença era, se eu não der o dízimo, eu não prospero. Eu não queria mexer com isso aqui, mas vou te falar. 2018, eu cheguei no Criador, falei para ele, eu quero perder tudo se eu tiver errado nisso aqui. Eu não vou dar o dízimo mais. Aí eu dei um passo, não dei. Dei 2, não dei. Você sabe por que as pessoas não prosperam? Mesmo dando dízimo? Acusação, crença errada. Então você vê, são vídeos fortes para o público evangélico, né? Ele está criticando o rei Salomão, um importante personagem ali da Bíblia, principalmente do Antigo Evangelho, tá falando sobre o pagamento do dízimo, que para os pastores é importantíssimo. Agora, a campanha de Ricardo Nunes está hesitando em atacar essas contradições do Pablo Marçal. Há divisões entre os principais aliados, se isso deve ou não deve ser usado de uma forma mais ostensiva na campanha. Tem alguns defendendo utilizar isso para tentar recuperar os votos dos evangélicos, enquanto outros têm receio de trazer a religião de forma tão ostensiva para a campanha e até afugentar este voto, né? É difícil ali de medir, porque fato é que o Ricardo Nunes vem mencionando esse tema, mas é de forma muito sucinta. Ele falou num quebra-queixo, depois ontem, em entrevista à Roda Viva, ele diz assim, Marçal não respeita ninguém, nem o rei Salomão. Mas não entra de uma forma tão agressiva no assunto. Por quê? O que acontece? O Marçal ele não tem apoio, eu estava conversando com lideranças evangélicas, das lideranças das principais igrejas, né? Se você for lá na cúpula da igreja, ele não tem apoio. Essas lideranças estão com Jair Bolsonaro, estão com Ricardo Nunes, mas ele tem apoio na base. Depois que Malafaia fez a fala contra Marçal, eu ouvi pastores me contando que eles recebiam ligações de outros pastores dizendo assim, nossa, não ataque ele não. Ele é o nosso candidato porque ele defende os nossos valores. Os valores que os evangélicos acham que foram totalmente abandonados pela esquerda, os valores cristãos, os valores conservadores e que eles não acreditam que estão sendo defendidos com veemência por Ricardo Nunes. E aí quando a gente vai olhar lá no Datafolha, as intenções de voto desse público evangélico, elas estão divididas entre Ricardo Nunes
e Pablo Marçal. Deixa eu pegar aqui o número direitinho, mas eu acho que é 29% com Marçal e 27% com Ricardo Nunes. Isso porque a pesquisa, estou só conferindo aqui o número, isso mesmo, 29% com Marçal e 27% com Ricardo Nunes, e a margem de erro na pesquisa é muito expressiva, são 6 pontos percentuais. O que você acha, Carla? Será que é muito arriscado entrar nessa seara? Então, na verdade, não é de hoje, né, Raquel, que a gente tem visto a importância do voto religioso, o voto evangélico. Até a gente faz um esforço para poder entender que boa parcela da população é evangélica, e a gente precisa também deixar de lado alguns preconceitos, né? E a gente também um desconhecimento que às vezes alguns de nós que vêm de uma formação, por exemplo, católica ou nenhuma formação religiosa, como a gente trata essa questão. O ideal, no mundo ideal, misturar política com religião não deveria acontecer, o Estado é laico, nenhum candidato deveria usar uma bandeira religiosa. Na vida real, a gente sabe que, infelizmente, essa fé do eleitor, ela é sim colocada como algo estratégico nas campanhas. A gente, para lembrar a campanha presidencial na última, né, Bolsonaro e Lula, a disputa do voto evangélico foi uma disputa ali muito acirrada, Bolsonaro saindo um pouco também na frente em relação a isso. Agora, eu acho que o Nunes, ele fica ele pode até realmente atacar Marçal, mas é como você colocou aí, trazendo, né, o Marçal está cativando esse povo. Então, eu acho que o que pode eventualmente mudar isso, e aí talvez, como outras campanhas falam, deixe os ataques para fulano, ciclano e beltrano, eu não duvido também, eu não falei, Raquel, talvez você saiba, se o pessoal do Nunes tá com expectativa do que vem aí de Silas Malafaia, porque como a Andresa falou, às vezes a montanha vai parir um rato, não vem nada, mas às vezes vem alguma coisa que pode abalar sim, e aí eu acho que estrategicamente seria até melhor para o Nunes, né, não precisar colocar o dedo e nem a mão em alguma coisa e deixar aí um outro aliado político, né, enfim, fazer um serviço aí que poderia atrapalhar Marçal entre os evangélicos. Mas é uma questão muito delicada e que a gente tem tratado em ano eleitoral cada vez mais, e eu acho que a gente precisa entender um pouco, e assim, é o que eu falei, né? O Estado é laico, mas infelizmente a política nos últimos anos não tem sido. E é interessante, Andressa, porque na sabatina que a gente fez aqui, UOL e Folha com o Marçal, nós questionamos ele sobre essa questão do dízimo, né? O senhor já disse lá atrás que era contra pagar o dízimo, e ele volta atrás. Ele fala, não, eu falei isso mesmo, mas agora eu sou totalmente a favor. Então ele tem também essa facilidade em mudar de posição, né? Em desdizer o que disse, apesar de estar gravado. E aí deixa os rivais também numa posição complicada. Em época de campanha, todo mundo revê o que disse, né? E vai sendo aquela metamorfose ambulante, como já disse uma vez, até o presidente Lula. O Marçal, ele leva vantagem nessa eleição com o voto evangélico, porque ele tem de um lado um candidato da extrema esquerda, podemos dizer assim, que é o Boulos, né, o Guilherme Boulos, que é do PSOL, que é um partido que foi criado para ser mais à esquerda do que o PT, com bastante pautas progressistas, e isso incomoda muito, né, esse eleitorado evangélico, eles não concordam com as bandeiras ali do PSOL. Então, o voto evangélico, ele está canalizado aí, né, mais no Marçal, também, mas acho que mais no Marçal, muito como uma coisa de preservação ali do que eles compreendem como deve ser, né, o comportamento, né, é um voto que vê muito isso, né, dos valores, do comportamento. Então, eles querem ver o diabo, mas não querem ver o Boulos eleito prefeito de São Paulo. Então, isso acaba fazendo com que o Marçal, apesar dessas declarações dele, tem mais expectativa de vitória, tem mais o eleitor evangélico do lado dele, e esse é o caminho. A gente estava tentando copiar aqui os dados do número de eleitores evangélicos em São Paulo, vou ficar devendo, mas talvez a produção possa te soprar aí, Raquel, mas é um número bastante expressivo, assim como o eleitorado católico, também é um eleitorado bastante
grande. E quando a gente vê, quanto mais a população está empobrecida, mais ela procura a igreja e a religião. E isso a gente tem visto, é uma questão econômica do país, né? Cada vez mais as pessoas financeiramente têm dificuldades, cada vez mais elas buscam o conforto aí da fé e da religião. Então, isso vai pautar bastante essas eleições, assim como as próximas.